Querido amigo, estamos estudando o livro de Gênesis e você sabe que nós temos sugerido a cada vez que você abra a sua Bíblia, que você apanhe um lápis, um papel, uma caneta, para que você possa fazer algumas anotações e acompanhando os nossos comentários, ir anotando aquilo que é mais significativo para você. Você se lembra da ilustração que fizemos logo no início dessa série? Então estamos com lentes mais potentes, observando com o nosso microscópio os detalhes da Palavra de Deus. O conteúdo desse capítulo é muito importante e merece então uma atenção redobrada. Mas antes de iniciarmos o seu estudo, gostaria de destacar algo do capítulo 9 que merece ainda a nossa atenção, porque nós temos também nesse capítulo 10 o nome de Canaã, que foi amaldiçoado com o seu pai Cã. Alguns estudiosos da Bíblia creem que essa maldição se verifica na cor da pele e na sentença de servidão em relação aos descendentes de Jafé e Sem, seus irmãos, também filhos de Noé. Entendem esses estudiosos que a raça negra é a descendência de Cã. Mas, em relação à pigmentação da pele, podemos afirmar que isso ocorre pela questão do clima e da localização geográfica, conforme nos informam os estudos científicos mais modernos. O que os cananitas enfrentaram quando o território da Palestina foi devastado foi consequência da civilização corrupta, criminosa e de práticas religiosas que ofendiam a vontade de Deus, como, por exemplo, o oferecimento dos seus próprios filhos em sacrifícios aos ídolos. Os descendentes de Cã, em outras localidades, em contrapartida, foram os responsáveis pelas duas grandes civilizações da história humana. O Egito e a Babilônia são descendentes de Cã. Como nós vamos verificar no estudo de hoje, nesse capítulo, nos versículos 10 a 14, então nós temos ao mesmo tempo maldições, mas ao mesmo tempo temos uma descendência que foi próspera, que foi sábia. Portanto, concluir que a maldição de Cã se deu através da coloração, da pigmentação da pele, é um exagero sem base textual. Mas agora vamos ao estudo do capítulo 10 e vamos entender isso melhor ainda. Quero sugerir que você anote o título desse capítulo, que pode ser definido como A Família das Nações. É necessário entendermos que nem todas as nações conhecidas do Antigo Testamento estão enroladas aqui. Mas as que aqui são mencionadas mostram que toda a humanidade, com toda a sua diversidade, tem uma origem só, isto é, um só Criador. Nesse capítulo, os principais povos conhecidos pelos antigos israelitas aparecem distribuídos em três grandes grupos, como descendentes de Jafé, do versículo 2 até o versículo 5, como os descendentes de Cã, do versículo 6 até o versículo 20, e os descendentes de Sem, do versículo 21 até o versículo 31. Cada um desses três grandes grupos reúne nações aparentadas entre si, por razões históricas e geográficas. Assim, as diversas nações espalhadas sobre toda a terra são, de certo modo, o resultado da bênção de Deus, de fecundidade e multiplicação, e fazem parte do plano divino. O fato de agrupar todos os povos em uma árvore genealógica demonstra o quê? A unidade do gênero humano. Todos nós somos originários de Adão e Eva, e eles do Senhor Deus, o Criador. Os vínculos apresentados aqui talvez não se baseiem exclusivamente na descendência genética, mas também podem incluir associações geográficas, históricas e linguísticas. Possivelmente, os 70 nomes aqui mencionados influenciaram o Senhor Jesus quando em Lucas 10:1 ele enviou 70 discípulos para proclamarem o Evangelho, demonstrando o quê? Que o Evangelho é para todas as etnias, para todas as línguas, tribos, raças e nações. Alguns desses 70 nomes são nomes pessoais, por exemplo, Jafé, Nimrod. Outros são nomes de lugares, como, por exemplo, Sidom, Sabal, e ainda outros são nomes de povos, por exemplo, Ludim, Caftorim. Então eu quero chamar a sua atenção para um detalhe significante. Das três famílias da humanidade, estudamos primeiramente a descendência de Jafé.
depois a descendência de Cã, e posteriormente nós estudaremos a descendência de Sem, que com certeza você vai perceber, receberá atenção por todo o restante do livro, porque é dessa linhagem que vai surgir o povo eleito de Deus para realizar o seu grande plano, o seu grande desígnio de salvação para toda a humanidade, a partir de Abraão, do povo de Israel, e a partir de Israel o rei Davi, e na sequência da linhagem real, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse também, então, foi o procedimento de Moisés para com os demais temas secundários do livro. Nós vamos verificar isso nos próximos programas, quando em 11 e 10, por exemplo, forem estudados, em primeiro lugar, os ramos não abraâmicos, antes de focalizar o que nós vamos nos concentrar na linhagem patriarcal, os ramos abraâmicos. Moisés sempre fazia assim, pegava a parte menos importante, tratava desse tema em primeiro lugar e depois se estendia em explicações e detalhes das partes mais significativas. Eu quero então, amigo, que você considere nesse capítulo, em primeiro lugar, as 14 nações que se originaram de Jafé, e elas estão claramente apresentadas nos versículos 2 a 5. Todos esses descendentes migraram para o oeste. Dentre essas, algumas são bem conhecidas. Conforme nós vamos verificar nesses versículos, Jafé teve os seguintes filhos. Anote aí: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. São nomes interessantes, né? O povo de Gomer são os cimérios posteriores e as suas nações que moravam ao norte do Mar Negro. O povo de Magog são os lídios da Ásia Menor. O povo de Madai são os medos da região montanhosa a noroeste do Irã. O povo de Java são os gregos da Jônia, na costa oriental da Ásia Menor. E os povos de Tubal e Meseque são provavelmente aqueles que habitavam a região do Ponto e as montanhas Mósquias. E, finalmente, o povo de Tirás eram os habitantes da região posteriormente chamada Trácia. No versículo 5, nós lemos o seguinte: deles procederam os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo as clãs de suas nações. É importante, nesse versículo 5 e nos versículos 20 e 31, percebermos uma antecipação do relato do capítulo 11, de 1 a 9, quando ali temos o relato, a narrativa da divisão das línguas em Babel. Por ter Moisés escrito Gênesis, quando já as nações existiam e cada um tinha sua própria língua, Moisés, ao descrever essas 70 nações, 70 países, então Moisés já identifica também com essa divisão de línguas que nós vamos apenas ver no capítulo 11. Então, querido amigo, que lição nós podemos perceber e aplicar para as nossas vidas a partir de um relato como esse, cheio de nomes, de locais, de nações, que são, na verdade, desconhecidas da maioria de nós? É possível haver? Será que temos alguma lição? Qual seria essa lição? Eu quero lhe estimular, então, a usar a imaginação e pensar e meditar em Deus. E assim podemos perceber a sua soberania no seu ato criador e na sua intenção de levar a mensagem para a salvação a todos os povos. Com isso, vemos o amor de Deus pela sua criatura. Você tem experimentado o amor de Deus? Mesmo que você não perceba, saiba que Deus controla todo o universo, todas as nações. Para quê? Para fazer convergir todas as coisas em favor daqueles que o amam. Se você ama a Deus, você tem sido alvo desse trabalho incansável de Deus. Medite nisso, louve ao Senhor. Mas agora eu quero convidá-lo a seguir no texto. E nessa segunda parte, nós vamos ver os versículos 6 até 20. E aqui nós vamos encontrar os descendentes de Cã, ou então chamados camitas, como muitos os denominam.
São 30 as nações que descendem de Cã. Elas se localizam no sudoeste da Ásia e no nordeste da África, na parte sul de Canaã. Se você reparar bem, você vai encontrar em meio a esses nomes os egípcios, os babilônios e os cananeus, vizinhos mais amargos e constantes inimigos de Israel. No versículo 6, por exemplo, encontramos essas palavras. Esses foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi se localizou na região superior do rio Nilo, no sul do Egito, hoje conhecida como Etiópia. Misraim significa 2 Egitos, uma referência clara à localização desses povos no Alto e no Baixo Egito. Puti também se localizou no norte da África, na Líbia, ou a chamada terra de Punte, que é a atual Somália. E por fim encontramos o nome de Canaã, que significa terra da púrpura, da mesma forma que Fenícia. O nome grego é da mesma região, daquela região em geral. Então deve-se notar que esse nome, púrpura, era uma identificação, porque Canaã, a terra de Canaã, era produtora e exportadora da tinta púrpura, uma tinta muito apreciada pela realeza. Todo esse território foi chamado e conhecido na literatura bíblica por Palestina, derivado do nome dos filisteus que habitavam naquela localidade. Nossa, quantos nomes, quantas informações! Como é que você está se sentindo? Mas vamos continuar, vamos em frente. Querido amigo, eu quero que você perceba alguma coisa. Olhando agora para os versículos 8 a 12, que dessa genealogia de Cã, nós temos o relato da trajetória da vida de um dos filhos de Cuxi, o filho mais velho de Cã. O texto diz o seguinte: Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se o seguinte: como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Caine, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Essa interrupção na sequência genealógica que se faz nesses versículos, além de nos chamar a atenção, nos mostra também que ela é de fundamental importância para a história de Israel. Por quê? Porque ela explica a origem racial e espiritual da Síria e da Babilônia, que mais tarde vieram a conquistar, respectivamente, Israel e Judá. O nome Nimrod provavelmente significa nós nos rebelaremos. E por essa explicação, você já pode imaginar a história desse homem. Nimrod é provavelmente o nome hebraico de Sargon I, um dos primeiros grandes reis da Acádia. Nas tradições judaicas posteriores, ele é identificado como o construtor da Torre de Babel, que nós vamos verificar no nosso próximo programa, no capítulo 11. Nimrod era caçador e guerreiro, e foi um arquétipo, isso é, um modelo, um padrão do ideal mesopotâmio para um rei. Esse homem é destacado por 2 características que o mundo admira: bravura pessoal e poder político. O significado da frase, ele foi um grande caçador, deve ser bem entendido. Nimrod não foi caçador de animais, mas o sentido da frase é que ele foi um grande líder, um grande conquistador de pessoas, um homem carismático, que reunia pessoas em torno de si e dos seus projetos. Além do texto bíblico, vemos que Nimrod começou a ser poderoso na terra. A palavra poderoso aqui quer dizer que ele quis governar e reinar sobre a terra, por meio de um império mundial. E é esse sempre o grande interesse do homem. Ele sempre quer se tornar governador do mundo sem depender de Deus. Então, é importante percebermos 2 lições. Em primeiro lugar, devemos notar que a Bíblia não rejeita essas características de bravura pessoal e poder político. Ao contrário, ela por 2 vezes afirma essas características que estavam diante do Senhor.
diante do Senhor, indicando o quê? A aceitação e apreciação do Senhor dessas capacidades. Mas, em segundo lugar, temos uma outra lição muito significativa sobre como não devemos desenvolver essa bravura pessoal e esse poder político. Isso é, se desenvolvermos a bravura pessoal e o poder político por nossa própria conta, sem nos submetermos ao Senhor, colheremos o mesmo que Nimrod colheu, como consequência, isso é, uma punição diante do Senhor. O texto do versículo 10 diz o seguinte: o princípio do seu reino foi Babel. Mas no capítulo 11, no versículo 9, nós encontramos o fim dessa aventura de desobediência e de orgulho. Por quê? Depois de tentarem fazer uma torre alta para deixar os seus nomes célebres, desobedecendo a ordem divina de se espalharem sobre a terra, Deus mesmo destruiu toda aquela obra. Assim, todo o trabalho ficou, ou foi, inutilizado. Mas a história desse homem e a sua grande cidade terminam de fato só em Apocalipse, lá no capítulo 18, onde temos de um modo muito claro a queda e a derrota final da grande Babilônia. Este é o resultado de uma vida que poderia ser uma vida abençoada, mas na verdade foi uma vida que foi truncada nos seus planos. Quando achamos que temos muitas virtudes e o nosso próprio poder está sobressaindo, podemos estar certo que estamos trilhando caminhos que desagradam a Deus e com certeza teremos consequências de nossa atitude orgulhosa. Nimrod é por tudo isso uma sombra ou um tipo do anticristo que terá no final da história humana o governo do mundo, por esses mesmos processos, e um sistema que nós vamos ver quando estivermos estudando no livro de Apocalipse. Ele foi o modelo do homem do pecado. Nimrod, nos seus atos, foi o homem do pecado. Mas devemos notar também que foi através dele que se formou uma grande civilização. Assim, os filhos de Cã formaram as duas grandes primeiras civilizações da história humana. E mais uma vez, assim fica desconsiderada aquela interpretação errônea de que os filhos ou os descendentes de Cã são aqueles povos que nunca puderam se desenvolver, isto é, os povos negros, sempre atrasados nesse ou naquele ponto da terra. Vemos então que as duas grandes primeiras civilizações antigas, como a Síria e a Babilônia, foram descendentes de Cã, o filho mais novo de Cã, mas também o filho amaldiçoado de Noé. A Bíblia não dá margem a que ninguém despreze este ou aquele povo, esta ou aquela pessoa, por pertencer a esta ou aquela descendência. Se as pessoas têm uma determinada cor ou cultura, isso se deve a outros fatores, que não a maldição de Noé sobre os descendentes de Cã. Muito bem, amigo, estamos chegando então agora ao final do nosso programa, mas também ao final do capítulo que estamos estudando. Agora nós vamos ver os versículos 22 a 30, que tratam sobre a genealogia do descendente de Noé, esse filho chamado Sem. Estamos no capítulo 10 e vamos ver os versículos 22 a 30. É dessa genealogia que veio Abraão, e em consequência a nação de Israel, e em consequência o grande rei Davi, e em consequência Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador. Temos aqui, então, uma genealogia muito simpática, muito significativa para nós, especificamente cristãos, mas para o mundo inteiro. Um estudioso chamado Seifer fez afirmações bem importantes a respeito desse capítulo 10 de Gênesis, e ele diz o seguinte: o capítulo 10 de Gênesis é notável. Temos a impressão de que Deus abandonou o mundo e os povos por algum tempo, se bem que continuasse amando a todos, para revelar depois o seu grande amor através de Abraão, de Israel, de Davi e de Cristo. Possivelmente Deus disse o seguinte: eu vos deixo por um pouco de tempo, mas o meu plano
está traçado para vos salvar. Querido amigo, o nosso futuro está ordenado e as diversas genealogias estão traçadas. É interessante notar todo o quadro desse capítulo 10. Das 70 nações que estão aqui alistadas, 14 são descendentes de Jafé, 30 são descendentes de Cã e 26 são descendentes de Sem. É interessante também percebermos que no início da humanidade, os povos negros estavam em proeminência. E assim aprendemos que não importa a cor, Deus de alguma maneira atuou no meio e por meio de todas essas nações para cumprir o seu plano. O texto dos versículos 21 a 25 dizem assim: A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram os filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, U, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. No versículo 25, lemos que nos dias de Peleg, que era um dos filhos de Eber, se repartiu a terra. Então surge a pergunta: qual o significado dessa frase, se repartiu a terra? Será possível entender que houve uma divisão física da terra? Ou será que houve uma grande catástrofe física no nosso planeta? Ou Moisés está se referindo aqui ao que aconteceu e ficou registrado no capítulo 11? Isso é, a divisão das línguas. Creio que foi isso que aconteceu. Pelo significado do próprio nome, Peleg, que quer dizer separar ou dividir. Com certeza, um jogo de palavras, e o versículo 25 surge como uma antecipação do episódio da Torre de Babel. Querido amigo, então chegamos ao final desse estudo, no capítulo 10, e ao final do programa. E no versículo 32, lemos que das 70 famílias oriundas dos filhos de Noé, se povoou toda a terra. Como é bom saber que mesmo diante da tendência humana em desobedecer a Deus, Deus é soberano e levará os seus planos até o fim. Sinta-se seguro nas mãos de Deus. Esteja conosco em nosso próximo encontro. Um abraço e que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.